Vamos aproveitar enquanto os nossos futuros varões e varoas estão indo sentar, porque daí talvez eles não prestem muita atenção. Mulher estava em casa, brigou com o marido e a briga foi feia. Como a casa deles era perto do mar, ela resolveu sair para dar uma caminhada na beira do mar e esfriar a cabeça. Ela estava muito brava com o marido. Naquele momento, ela estava pensando, por que é que eu casei com ele? Eu não devia ter casado com ele. Tinha o João lá, meu colega de faculdade, eu devia ter casado, era com o João. Por que é que eu fui casar com meu marido? Ela estava brava, brava mesmo. E não é que ela topou com alguma coisa na areia. Deu aquela topada de dedão assim, ela ainda falou, ainda isso por cima. Que droga! Só que ela foi ver uma lâmpada mágica, de gênio. Ela olhou, era aquela lâmpada bonita, ela esfregou, saiu um gênio de dentro. Mas era um gênio meio metido a conselheiro, meio empata, sabe? Empata de empatia, não de quem empata as coisas. E o gênio virou para ela e falou, você tem direito a 3 pedidos, mas eu vejo que você está muito cheia de ira no coração. Raiva do seu marido. Então nós vamos fazer o seguinte, para evitar que você peça alguma coisa que vá prejudicar seu marido e tudo, para amainar a sua ira, eu decidi que tudo que você pedir para você, eu vou dar 10 vezes mais para o seu marido, para o seu esposo. Então vamos lá, seu primeiro pedido. Ela disse, eu quero 4 milhões de dólares numa conta só minha. O gênio falou, lembra, seu marido vai ganhar 40. Ela falou, tudo bem. O gênio falou, feito. Segundo pedido, ela falou, eu quero ser a mulher mais bonita, mais inteligente, mais capaz do mundo. O gênio falou, tudo bem, mas seu marido vai ser 10 vezes mais. Ela falou, não tem problema. O gênio falou, feito. Seu terceiro pedido, ela disse, um infartozinho pequeno. Vocês ouviram o que eu falei com as crianças, eu não preciso repetir isso. O segredo da felicidade está enquanto eu dou e não quanto eu recebo. O segredo da felicidade é essencialmente relacional. É em Cristo que as minhas necessidades são satisfeitas e é em Deus que eu encontro a verdadeira felicidade, porque nele que eu encontro um relacionamento perfeito, de mutualidade completa, unido com Ele na morte, unido com Ele na ressurreição, e de alteridade. Ele é diferente. Ele forma a imagem dele dentro de mim e dentro de você e sai uma imagem diferente. A plural manifestação de quem Cristo é em cada um de nós é que traz essa variedade de cores maravilhosas que a gente sabe que o reino de Deus possui e ainda vai possuir por completo. Isso é incrível. E esse relacionamento com Cristo, nós somos desafiados a vivê-lo em antecipação nos nossos relacionamentos humanos aqui na Terra. E esse é o segredo da felicidade. Agora, eu tenho quase certeza que eu tenho alguma coisa secreta em mim de masoquista. Não no sentido de me bater. Não no sentido de me torturar, ou me beliscar, ou me queimar. E nem de querer que alguém bata em mim. Mas eu tenho a tendência de pegar aqueles desafios que Deus coloca diante de mim na minha própria caminhada espiritual e usá-los como o trampolim que o Espírito usa para trabalhar na resolução e aí comunicar isso para as ovelhas que Deus me deu. Aliás, é o que eu digo para vocês, que eu começo a pregar, eu estou pregando para mim. Eu estou pregando aquilo que eu estou lutando a respeito e geralmente estou pregando aquilo que de alguma forma já está resolvido. Eu já cheguei aqui para pregar para vocês com alguma coisa pronta na cabeça e falei, ok, eu não me sinto à vontade de pregar isso ainda. Vai demorar. Então, eu vou falar sobre alegria, não como quem vai te dar um sorriso plástico dizendo, olha para mim, eu sou feliz, como que é quem vive com Cristo, vive sempre a cantar, não é? Como que é? Me ajuda a lembrar aí a música. É o Adoniran Barbosa evangélico.
Quem vive com Cristo vive sempre sorrindo, vive sempre a cantar. Né? Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é mais ou menos assim? Mas eu quero falar com vocês sobre aquela busca sua e minha de um conceito diferente de felicidade e de alegria, alguma coisa que seja permanente. Até as crianças percebem uma certa ironia na ideia de dizer o que vai me dar felicidade é uma Harley Davidson. É só o cara, quando alcança a crise da meia-idade, que começa a pensar que vai dar alegria para ele ter uma Harley Davidson. Adriana, anota aí, por favor, tá? Nosso próximo pedido de oração. Deixa eu ler com vocês o que Paulo fala aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 4, a carta aos Filipenses, ela tem um objetivo final de dizer para o povo de Filipos, que é um povo amado de Paulo, com quem ele tem relacionamento, a temática final é alegrai-vos no Senhor. Mas é interessante, algumas pessoas até discutem qual a temática da carta, porque na verdade a carta toda foi criada para ser um pito. Tinha duas mulheres líderes na igreja de Filipos que estavam brigando entre elas. Tá? E elas estavam brigando e aquela briga estava sendo um mau testemunho e estava atrapalhando o andamento do trabalho da igreja. Mas em vez de Paulo começar a carta no pito, ele começa essa carta falando com eles sobre o relacionamento dele com os crentes de Filipenses. Aí ele começa a falar do relacionamento deles com ele, da cooperação, do que eles têm significado para ele. E ele repete, alegrai-vos no Senhor, a alegria do Senhor é a sua força. Ele repete várias vezes, eu escrevo para que vocês se alegrem, completem o meu gozo, encontrando em Cristo alegria. Ele usa o caminho de falar sobre a alegria, o segredo da felicidade, para chegar aqui no capítulo 1 e dizer assim, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, vocês são a minha alegria e coroa. Estou eu aqui dizendo alegrem-se no Senhor, alegrem no Senhor, alegrem-se no Senhor, mas vocês são a minha alegria e coroa. Portanto, meus amados irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Pensa que o deste modo firmes no Senhor é 2 pontos. Agora ele vai dizer o quê? Tá? Seria possível que o deste modo estivesse se referindo ao que ele falou antes, no capítulo anterior. E algumas pessoas na análise da sintaxe do texto tendem a dizer isso. Eu creio que não. Eu creio que é claro que o deste modo é o que vem depois, neste caso em particular. E não cabe entrar numa questão aqui de mostrar para vocês o trabalho que é feito para chegar à conclusão. Basta dizer, porque a gente tem várias pessoas aqui que são estudantes de teologia, seminaristas, pastores, que dá para tranquilamente, as duas opções seriam possíveis, tranquilamente teria uma propensão para dizer que é o que vem depois. Então ponho deste modo, para efeito da pregação agora, como deste modo, 2 pontos. 1, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. Parou. Chega. A briga de vocês está prejudicando a igreja. Alinha o pensamento. Pensem concordantemente no Senhor. Vamos esticar isso um pouco. Se eu e Rinaldo estivermos discordando a respeito de alguma coisa, o suficiente para criar um problema na igreja, nós temos 2 opções. Na verdade, tem várias opções. A gente pode puxar o ursinho, cada um para um lado. E quem sabe a Cláudia pega um bisturi e resolve cortar o ursinho no meio, e os 2 ficam sem ursinho. A gente pode pagar para ver quem que vai ficar com o ursinho. De qualquer jeito, um vai ser agressor e o outro vai ser agredido. Então, a gente tira no par ou ímpar quem vai ser o agressor, quem vai ser o agredido. De qualquer jeito, tanto o agressor quanto o agredido não tem felicidade.
Certo? Ou a gente vai parar para lembrar que o ursinho não é nosso. Que o ursinho é de Cristo. Que a briga não é a respeito da gente. E o que Paulo está falando aqui é isso. Pensem concordantemente no Senhor. Cada um abre mão das suas posições e das suas opiniões, não fazendo um meio termo, que geralmente é a solução política. Qual que é a solução política? Faz o acordo. Metade você, metade eu. É justo? É justo? Pronto, acabou. Faz a conciliação no nosso ambiente jurídico é o quê? É um acordo onde cada um cede um pouco. Não é o que Paulo está propondo. Isso é cortar o ursinho no meio. O que ele está propondo é, Evódia e Sintique, pensem concordantemente no Senhor. Por causa do Senhor, é o que Deus quer, não é o que vocês querem para essa igreja. E aí ele continua. E a ti, fiel companheiro, ele está falando aqui ao pastor, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies. Pois, juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha o raciocínio de Paulo. Quando eu estive aí, em prol do que eu representava para o Evangelho, elas deixaram de lado as iniciativas próprias e me respaldaram. Eu fui um ponto de união, porque representava aquele que trazia a palavra deles num dado momento, e elas souberam colaborar. Ao colaborar comigo, colaboraram uma com a outra. Agora elas estão brigando entre elas. Então, alguma autonomia entrou no meio dessa situação. E elas precisam restaurar Cristo como foco. Pensa em Paulo quando ele fala, olha para mim, agora olha para Cristo. É como se ele dissesse, eu fui um foco temporário porque representava Cristo para vocês, e elas foram capazes de colaborar. Agora elas estão brigando entre elas precisam recuperar o foco em Cristo. E você, pastor, tem que ir lá e ajudá-las a entender que elas foram as colaboradoras no mistério de Cristo em outro momento e podem ser hoje. E aí ele ainda cita outras pessoas que colaboraram. E aí ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. De novo vem essa afirmativa dele. Nota que quem está casando alegria aqui com cooperação no Evangelho é o próprio autor. Nota que no contexto de dizer, completa a minha alegria, e descobre a sua alegria, ele fala da cooperação no Evangelho e de ter a mente de Cristo. Em vez de fazer um cabo de guerra, aprender que é o que Cristo quer. Tá? Aí ele vai descrever alguns elementos disso. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam oferecidas diante de Deus as petições pela oração e pela súplica, mas com ações de graça. E então a paz de Deus, que excede o entendimento, é que guarda o coração e a mente. Ele continua então dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, aquilo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos destrinchar um pouquinho algumas das coisas que estão aqui dentro. A exortação que ele faz aí, logo no começo, o comecinho de tudo, se você separar, dá para pegar e puxar um fio de meada que pode nos dar a impressão de um certo legalismo, de um certo comportamentalismo. Porque ele logo no começo ele diz o quê? A primeira coisa que ele fala lá é, portanto, amados irmãos, permanecei firmes no Senhor. E a gente tem a ideia de permanecer firme como sendo, de alguma forma, eu estou constante
no meu comportamento. Que certamente é uma parte da firmeza, mas ele é consequência, ele é fruto, ele é resultado, ele não é a raiz. Na verdade, ele vai deixar claro que ele ama aquelas pessoas, ele regozija em Deus por causa deles, e por isso ele os considera a sua alegria e a sua coroa. É difícil a gente pensar isso. Como é que alguém que me traz sofrimento pode ser minha alegria e coroa? Primeiro vem aquela personagem do Chico Anísio, do programa dele, que era um político, alguma coisa assim, e os políticos importantes iam na casa dele visitar, e ele os recebia, e ele tinha uma esposa que era muito burra. E aí a esposa ia conversar, falava alguma coisa, o pessoal eventualmente começava a tirar sarro dela, né? E ele no começo entrava junto na caçoada, porque de fato a mulher era uma porca. Mas de repente ele parava, não, para, é a mãe dos meus filhos, você não pode falar assim dela, não sei o que ela... Vocês lembram dessa personagem? Muitas vezes a gente faz assim, tá? A gente tem a dificuldade até certo momento. Num momento a gente lembra, não, calma aí. Então, você imagina lá um casal e o esposo vira para a esposa e ele está exasperado e não sei o quê. Ou vamos inverter para ser menos... A esposa vira para o esposo e fala, seu burro, você não consegue entender, e bate a porta e sai. Quando ela sai, ela encontra com alguém na rua e vira e fala, cadê aquele idiota burro do seu marido? Ela, não fala assim do meu marido, não. Por quê? Porque chega um momento, a gente sabe que está trabalhando com um conceito relativo. Agora, tem muitas mães aqui dentro. Está certo que a maravilha das anestesias peridurais e dessas outras coisas hoje nos traz algum alívio. Mas por milênios as mães experimentaram partos sempre doloridos. Só tem um que teve parto sem dor, né? Tertuliano, o justo, é isso, pai? Que teve parto sem dor? O bom, Tertuliano, o bom... Mas por milênios as mães experimentam uma grande dor, que falam que é a maior que se pode experimentar fisicamente, e não ressentem e passam o resto da vida, normalmente amando aquela criança e considerando aquela criança e aquele adulto que se forma coroa e alegria. Tá? Paulo falou de dores de parto com relação às pessoas que ele guiava, às pessoas que ele alimentou em Cristo. Então, quando ele fala, vocês são minha coroa e alegria... especialmente levando em conta que vai vir uma bronca, ele sabe que eles também foram fonte de dor. Aliás, geralmente, as dores mais fundas que a gente tem, vêm da coroa, né? E eu não estou falando da sogra, Felipe. Mas aquilo que é a nossa coroa e alegria, muitas vezes, é aquilo ou aquela pessoa que tem, de fato, a capacidade de mexer mais fundo. De mexer lá dentro mais fundo. Então ele começa estabelecendo, vocês são minha alegria, vocês são minha coroa, e eu quero que vocês permaneçam firmes naquilo que vocês têm aprendido a ser. Muito mais do que permaneçam firmes no seu comportamento, é firme naquilo que vocês têm aprendido a ser. Firmes no propósito de continuar sendo minha alegria e minha coroa. Alegrem o meu coração, mantendo esse mesmo propósito de serem coroa e glória para Deus. Isso é fácil. O que é que traria uma coroa falsa, fictícia, tão fictícia quanto a ideia de que a Harley Davidson vai trazer a felicidade para um homem de meia idade, já mais para velho? Num contexto de pastorado da igreja, o que seria a coroa do sucesso ministerial de um pastor? Na lata, tem um monte de pastor aqui. O que seria? Normalmente, na carne. A igreja é grande, é uma igreja cheia de gente, uma igreja muito ativa, uma igreja que
tem impacto. E aí eu digo, olha o sucesso. Cheguei nessa terra com 12 camelos, 4 esposas. Não, cheguei nessa terra com... e agora parto, já somos 70. Não tem essa história? O que é que de fato seria uma coroa do tipo que Deus quer? Para um pastor, olhando para a sua igreja. O que é que seria a minha alegria? Conseguir olhar para cá e ver as feições de Cristo refletidas atrás da cara de cada um de vocês. Olhar e ver o presbítero Lucas e reconhecer que a cara é a dele. Eu consigo reconhecer, eu consigo distinguir vocês dois. Mas os dois têm um quê de Cristo ali no meio, que me faz reconhecer Cristo nos dois. E me dá vontade de perguntar, vocês são irmãos dele? Essa coroa, essa alegria, ela não tem a ver com as circunstâncias. Ela tem a ver com Cristo formado em nós. Aí o único cafezinho que falta, porque se eu olhar e ver Cristo formado na maioria das pessoas, para quem a gente está dedicando a vida na pregação, tudo que falta para mim é um cafezinho. E o cafezinho que vai faltar, sabe qual que é? Olhar no espelho e descobrir que de alguma forma Cristo está aparecendo em mim também, e que isso ajudou os outros e encorajou os outros a buscar a Cristo. Essa é a medida, essa é a coroa, é disso que ele está falando. Então, quando ele fala de permanecer firme, é permanecer firme no quê? No desejo de querer parecer com Cristo. Como que eu sei isso? Porque se você olhar, a exortação que vem logo em seguida, a exortação para Evódia e Sintique, é a exortação para que essas duas irmãs pensem concordantemente no Senhor. O problema delas não é que elas estão brigando. O problema delas não é que elas têm opiniões diferentes. O problema delas é que Cristo não está sendo o foco. Cristo deixou de ser o foco. Todo mundo não, isso não é justo. Muita gente, quando prega aqui nessa passagem, neste versículo, considera que a ordem seja, pensem concordantemente. Mas pensar isso é igual usar aquele versículo do Antigo Testamento que diz, um ao outro ajudou, levantou e disse, sigamos. Porque se você ler o resto do capítulo é a respeito de fazer mal, de cometer crime, um bandido ajuda o outro a levantar quando cair e diz, vamos lá, pilhar, roubar e matar. Do mesmo jeito a gente enfatiza, pensem concordantemente. Mas nós podemos pensar concordantemente a respeito daquilo que não é de Deus. Aliás, geralmente a gente faz isso. Geralmente a gente gosta de mexer com a superfície das coisas e deixar o coração não tocado. Geralmente a gente gosta de mexer naquilo que está no topo do lago e deixar o lodo todo que está acumulado lá no fundo sem mexer. A ênfase aqui é no Senhor. Eu rogo que vocês pensem concordantemente no Senhor. Porque nós estamos todos ungidos, é nele. Alegrai-vos sempre no Senhor. Vamos lá. O que Provérbios fala que há alegria na casa de luto? Como vinagre na ferida. Lembra disso? A alegria na casa do luto é como vinagre na ferida. A pessoa está toda arrebentada, toda triste, está em luto, eu chego para ela, se alegra. Na verdade, precisava ter um cabelão assim, igual um dos meus filhos hoje tem, porque o outro não tem mais, ser um cabeludo, de jeans e camiseta, falando que nem o Roberto, e dizer assim, sorria,
O céu é azul, a felicidade até existe. Essa alegria não... Que tipo de alegria que ele está falando aqui? Do mesmo jeito que a qualificação do concordantemente é concordantemente no Senhor. O alegrai-vos é alegrai-vos no Senhor. Bá não ficou pensando num nomezinho bonito para dar para uma das obras mais bonitas que ele fez e chamou de Jesus Alegria dos Homens, por acidente ou porque o nome era um bom nome do ponto de vista comercial. É porque a música ali diz, é Jesus o meu alimento, a minha fonte de todas as coisas, Ele é o meu pão, Ele é a minha alegria. E a ordem é, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. De novo, ele vira e fala assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Certo? Importante. Então isso quer dizer que eu tenho que dar um bom testemunho de ser uma pessoa equilibrada, e que se eu der um bom testemunho de ser uma pessoa equilibrada, eu cumpri o propósito, então eu vou ter condições de me alegrar no Senhor. Não é isso que diz o texto? Se você está com o texto aberto, você já pegou onde eu estou indo com o raciocínio. Completa para mim. É sem qualificação que ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens? Porque existe uma moderação que é rigor ascético, não foi? Nós não lemos lá no comecinho, em Colossenses? Não toque nisso, não toque naquilo, não fale isso, não faça aquilo. É rigor ascético, culto de si mesmo, e não tem valor algum contra a sensualidade. Ele não está falando disso. Ele fala, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Que tipo de moderação? Por favor, olha para o texto. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Que tipo de moderação que é? No Senhor. Bem perto está o Senhor. Não é a moderação do rigor ascético, é a moderação porque eu amo a Cristo e Ele está por perto. E a gente não ofende a quem ama. A gente não faz intencionalmente aquilo que vai trazer desconforto ou desprazer para quem a gente ama. Então, seja a vossa moderação conhecida, porque perto está o Senhor. Mas é gozado, não devia dizer que Deus sempre veja a sua moderação, porque perto está o Senhor? Por que traz o relacionamento humano? Aliás, fez isso nos outros dois pontos também. Está falando de ódio e síndico, que é coisa horizontal, relacionamento horizontal. Fala dos outros colaboradores, fala da firmeza, que é em Cristo, mas tem um lado horizontal. E agora fala que a moderação tem que ser conhecida dos homens, porque perto está o Senhor. Dá para notar onde que ele está indo? Aí ele acrescenta mais um elemento. Não andem ansiosos de coisa alguma. Eu sei que a ansiedade é uma luta. Uma luta para mim, é uma luta para vocês. Aliás, por favor, me diz aqui quem é que não é ansioso e eu vou mandar fazer um exame para saber se você está vivo. Quem aqui não experimenta ansiedade? É porque pode ter zumbi, né? Eu vi na TV, pode ter zumbi. Aí eu acho que zumbi não fica ansioso. Mas todos nós experimentamos ansiedade. Qual o antídoto que ele oferece para a ansiedade? Quando estiver ansioso, você ora e pede a Deus. E aí tira a ansiedade. Descansa nele. O antídoto para a ansiedade não é descansar em Deus? Não. Não. Descansar em Deus é o resultado que vem quando na nossa ansiedade tomamos o remédio certo. Olha para o texto, o segredo está no texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as petições, pela oração e pela súplica, tá? Então sim, aí é o lançar sobre Deus, não é? Senhor, o problema é teu,
eu estou pedindo, eu estou colocando nas tuas mãos, eu deposito aos teus pés, e eu suplico, Senhor, me dá essa libertação. Mas a qualificação final que vem, análoga ao no Senhor, porque perto está o Senhor dos outros versículos, qual que é a qualificação final? Com ações de graças. O antídoto para a nossa ansiedade é gratidão. Porque se tivéssemos o mínimo de gratidão pelo que Deus já nos deu, nós saberíamos que nós já estamos na vantagem, nós já estamos no positivo. Porque eu posso perder um ente querido e sofrer e dizer agora desgraçou tudo, como eu sou infeliz porque esse ente querido foi embora. Ou eu posso agradecer pelo tempo que Deus me deu sabendo que era emprestado. Que aquele ursinho nunca foi meu, que não só não vale a pena eu brigar com os outros ou querer dividi-lo no meio, mas que eu tenho que entender que Deus é que me deu. O antídoto para a sua ansiedade é a súplice, oração em gratidão, com ações de graça. Com a mesma voz que eu peço a Deus, e que eu clamo e eu digo, me liberta, Senhor, eu grito mais alto, mas eu te agradeço por tudo que o Senhor me deu. Eu me aproximo de Cristo e eu digo para Ele, Senhor, o meu desejo é ver a Tua mão poderosa transformando essa circunstância que me machuca, mas o que quer que o Senhor faça, serei grata pelo que o Senhor me deu até aqui e ainda vai me dar. É a crença de que o que vier de Deus vem bem. De que eu não faço qualificações com Ele. Senhor, eu quero a Tua bênção se for algo que eu concordo. Senão eu prefiro, me deixe em paz que eu luto por conta própria. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E aí no versículo 7, ele vai falar, o resultado disso é que de fato, a paz de Deus, que transcende a compreensão. É interessante, quando a gente está passando por uma circunstância difícil, a gente acredita que parte do processo para que a gente encontre a paz, a gente quer o prazer e a gente quer que a nossa alegria dependa das circunstâncias, das pessoas, de conseguir agarrar o ursinho. Ou a Harley, ou o que quer que seja, ou a pessoa que a gente quer ter o respeito, ou o emprego que a gente quer ter, ou a coisa. A gente acha isso. Está enganado, dá para perceber. Não é. A minha alegria vai consistir em entender que é no Senhor, que são as coisas dEle, que são os alvos dEle. Mas no final das contas, no meio do nosso sofrimento, o que a gente pede? Senhor, eu quero entender o que está acontecendo, porque talvez se pelo menos eu entender, eu vá ter paz. Não é? Eu não sei vocês, mas eu acho, eu desconfio, porque a nossa humanidade é muito parecida, mas nas situações e circunstâncias de mais dor no meu coração, o que eu queria era entender. O não entender o que está acontecendo é quase que rouba mais a paz do que até as dores que a gente tiver de passar. Se isso não fosse verdade, a maioria de nós não pagaria um dinheirão doido para ir no dentista. E não só quando está com dor. Porque ir quando está com um problema no dente, uma dor, não sei o que lá, mas ir fazer tratamento estético só faz sentido porque na nossa cabeça a gente diz, eu entendo o objetivo e entendo o processo. E entendo que o objetivo que eu tenho, aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo, que eu acho que vai me trazer alguma alegria, vai ter um custo. E esse custo pode incluir sofrimento. Mas se eu entender, qual é o ditado popular que a gente diz, estou eu aqui falando de dentista, qual é o ditado popular que a gente diz? Nosso catedrático da área. De graça, algumas pessoas falam até injeção na testa. Eu não gosto desse. Eu gosto do que diz bem explicado, até injeção na testa. Porque o senhor é testemunha de que quando explica para um paciente inteligente, ele tem mais chances de aceitar, ok, aquela injeção no nervo. Pelo menos comigo é assim. Ó, eu vou
fazer a injeção, vai doer por alguns segundos e daí imediatamente vai parar a dor. Vai que eu aguento. Mas se me pegar de surpresa, eu acho que a razão pela qual, não sei, mas eu acho que a razão pela qual não pega de surpresa é o risco da gente virar a cabeça, né? E quebrar uma agulha dentro da gengiva, alguma coisa, porque assusta e tira. Bem avisado, bem explicado, até sofrimento a gente aceita. Não aceita? O texto diz: a paz que transcende compreensão. A paz de Deus vai guardar nossa mente e coração, e é uma paz que não está baseada nas racionalizações que nós fazemos, nem nas explicações que outros nos dão. Está baseada no fato de que eu sei que estou em Cristo, estou firme no amor dEle, de que Ele está próximo e de que eu sou grato e que Ele nunca me fez o mal e não há de começar hoje. É esse conhecimento que deve me trazer a paz que transcende toda compreensão, toda racionalidade. A paz profunda. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. É isso, né? A paz de Deus vai guardar o coração e a mente. Né? Está completo o raciocínio. É a quinta vez. Se vocês não pegaram agora, eu vou ficar preocupado. E a paz de Deus que transcende todo o vosso entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Essa é a ênfase. O resultado disso? O finalmente disso? Finalmente, como resultado, concentra a sua cabeça naquilo que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama. Se existe virtude, se existe algum louvor, isso deve ocupar o seu pensamento. Se concentra no fato de que Deus nos convida a viver desde já, à luz de uma realidade, de uma redenção que nós ainda não conhecemos. Aprende a ansiar no seu coração por um momento ainda não vivido. A ser guiado por um sentimento de algo que eu ainda não vejo por completo. E para de dizer eu quero ver, e ao invés de dizer eu quero ver, diga: Senhor, eu quero estar em Ti, para que eu possa ver. Que é um pouco diferente, né? O que é o ver para crer? O que é a expressão ver para crer? Eu me resguardo o direito de fazer a opção uma vez que eu tenha clareza quanto às alternativas. Certo? O que é que Deus está pedindo de nós? Ele está pedindo que eu creia no amor, no caráter dEle, que eu esteja nele, para que então eu possa ver. É crer para ver. É uma inversão. Se eu disser para vocês que esse é o segredo da verdadeira alegria e da verdadeira felicidade, pode soar como algo que no final das contas é um salto. É igual eu mostrei o caminho para as crianças dizendo que tem um ponto aqui, outro aqui, e é só você ir de um no outro. Quem fazia isso era um amigo querido nosso lá nos Estados Unidos, que de brincadeira ele falava: vou te dar um mapa para você ir na minha casa. Aí ele pegava e falava: a gente está aqui, né? Minha casa é aqui, tem que vir daqui a aqui. Mas na verdade é isso. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Que aquilo que nos une seja a mente de Cristo. E a gente pare de ficar brigando por causa dos ursinhos, ou o que quer que seja, e pense concordemente em Cristo. Que a nossa firmeza seja firmeza em Cristo. Seja fraco, seja fraca. Se você quer ser feliz, abraça a sua fraqueza e se investe na força de Cristo, na firmeza de Cristo. Porque é necessário que eu saiba que eu sou fraco e carente, mas Cristo
é poderoso para me guardar. E finalmente a nossa esperança, ela precisa ser baseada em gratidão, na experiência do que Deus já fez por mim, em profunda gratidão pelo que Ele já fez. Eu tenho conhecimento histórico, pelo que Ele me dá hoje e pelo que Ele vai me dar no futuro. E isso é relacional. Pessoas gratas amam, pessoas ingratas ressentem. Que tipo de gente nós vamos ser? Aqueles que, por serem gratos a Deus, consideram que já foram abençoados e receberam muito dele e, portanto, se sentem abençoados o suficiente para amar e dar, ou aqueles que, como a cova ou o sanguessuga, dizem dá, dá, dá. Pessoas que olham para Cristo não têm dificuldade em concordar com Cristo, até quando tiver perspectivas diferentes, porque eles não estão procurando mediação e eles não estão procurando vencer, eles estão procurando dizer juntos: o que é que Cristo quer? É mais importante. E sobretudo aqueles que em Cristo entendem que a paz que Ele estabeleceu com Deus e com o mundo e entre nós já pagou todas as coisas. Essas pessoas, aqueles que entendem que nós só temos uma razão porque não morremos ainda. Sabe a razão pela qual nós estamos vivos? Nós dois. Para aprender a amar. A gente fala é porque Cristo está trabalhando em nós, mas Ele está trabalhando o quê? O que é exatamente que Cristo está trabalhando em nós? Para que sejamos como Ele. E Ele é o amor que desceu dos céus. A entrega. Não amor barato. Nós estamos aqui para aprender a sermos como Cristo é. A Bíblia fala que Deus é justo? Fala. A Bíblia fala que Deus é misericordioso? A Bíblia usa atributos descritivos quanto a Deus? Bastante, né? Mas quando a Bíblia fala do Deus amoroso, ela chega a fazer uma identificação mais próxima do que um atributo descritivo? Ela fala que Deus é amor. E é o amor dele que está se realizando em nós. E se eu olhar para a nossa vida e entender nosso propósito para estar aqui, é porque Deus está formando Cristo em nós, e que Cristo é aquele que é o amor do Pai que desceu, então eu entendo que o resto perde o significado. Não é um amor bobo de sentimentalidade pura. Envolve os afetos e tudo isso. Mas é um amor do quê? É um amor de entrega, é um amor de abrir mão dos direitos, é um amor de preferir sofrer, se alguém tem que sofrer, que seja eu e não o outro. É um amor de virar de cabeça para cima o que esse mundo virou de cabeça para baixo. E o que é que rouba a sua felicidade? O que é que hoje te faz infeliz? Eu não recebo o respeito que me é devido, eu não sou remunerado adequadamente como me é devido, os outros não me amam como deveriam amar. É tudo para mim, para mim, para mim. Essa é a inversão que Deus faz em nossas vidas, e é essa que nos leva a ir abraçar as melhores coisas. E aí viver uma vida que sabe abençoar. Aliás, que sentido faz isso? Uma pessoa que mantém em mente, que ocupa seu tempo e sua mente com aquilo que é respeitável, com aquilo que é justo, puro, com aquilo que é amável, de boa fama, com a virtude, com louvor, quando essas coisas ocupam o nosso pensamento, o que é que eu dou para os outros? O que é que eu tenho para oferecer para os outros? Bênção e não maldição. Há um poema do pastor Vassilal que termina dizendo que o poema fala sobre o amor, são 4, na verdade, 4 juntos que criam uma obra só, e no final diz: o amor é aquilo que quando
tudo acaba, abraça o mundo num gesto imenso. Para isso que Deus nos pôs na vida uns dos outros, para aprender esse tipo de amor. Esse é o segredo da felicidade. No Senhor. Se você quiser buscar uma felicidade que não seja no Senhor, aí sei lá, aprende aí com... Talvez a Simone, né? Felicidade é uma casinha pequenina, uma cidade, uma colina, algum lugar onde se puder amar, mas até ela tem que meter a questão do amor no meio, né? E a visão do amor é totalmente distorcida para ela, não tem jeito. Mas se você quer ser feliz no Senhor, é esse o caminho. Eu pretendo voltar aqui em Filipenses, depois voltar alguns passos atrás, quis começar aqui no 4, e depois a gente volta já no domingo que vem para um capítulo anterior. Que Deus os abençoe.